Amém? Vocês estão me ouvindo direitinho? Amém. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Amém. Glória a Deus. O louvor pode descansar. Amém. Quem está feliz? Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Maravilhoso é estar na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus por esse louvor abençoado. Amém. Um ambiente de adoração. O crente ele tem que vir para adorar a Deus. Amém. Não só em espírito, mas também botar o corpo, subjugar o corpo e adorar a Deus também, amém? Então, Deus é bom, amém? Amém. Então, aí que existe um momento de adaptação. Amém. Todo mundo me ouvindo direitinho, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que eu acredito que quando se fala, se pensa logo no comum. Geralmente, quando a impressão que eu tenho é que quando se fala sobre isso, quando se pergunta a um crente sobre isso, a impressão que se tem na resposta é de superficialidade. Eu espero que vocês continuem me amando daqui para o final do culto, amém? Eu amo vocês. E do mesmo jeito que o Senhor foi tratando comigo para trazer isso para vocês, eu espero que vocês abram o coração de vocês para estar recebendo essa palavra. Amém? Então, é sobre redenção. Eu queria que vocês abrissem lá em Colossenses 1. Colossenses 1. Versículo 13 e 14, amém? Eu vou lendo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, amém? E eu queria ler com vocês 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, através da redenção, a gente ganhou uma posição ideal para estar diante de Deus. Logo, Deus nos criou para já ter essa posição ideal, mas por causa da queda, certo, do homem, a gente perdeu essa posição. Mas glória a Deus que Jesus veio e restaurou essa posição ideal de justiça de Deus para as nossas vidas. Amém? E aí, como eu falei, sobre quando a gente pergunta a um crente
uma pessoa cristã ou sobre qualquer pessoa sobre o que é redenção, geralmente a primeira resposta é Jesus salvou a humanidade. Jesus me salvou, né? Para você, o que é redenção? Redenção, Jesus me salvou. Não deixa de ser uma verdade. Amém? Mas essa palavra redenção, ela tem muito mais profundidade do que a gente imagina quando a gente fala simplesmente só isso. Tudo bem que a gente não vai dar uma resposta gigantesca, mas se a gente tiver a consciência do que a gente está respondendo, então está tudo certo. Amém? Então, eu trouxe um resuminho sobre redenção, certo? Meu amigo Rick Renner, tá? Inclusive, meu best, falei com ele em inglês na Conferência de Ministros, ele assinou meu livro. Então, aí ele tem um livro que é Armado para o Combate, e dentro desse livro ele fala sobre a batalha espiritual, enfim. Mas tem essa parte falando sobre a redenção que eu queria trazer para vocês, amém? É um resuminho, vou falar palavras gregas, se eu estiver errado, os gregos me perdoem. Os mestres na palavra me perdoem, mas eu vou ler do jeito que está escrito também. Então, 4 palavras são usadas, certo, no Novo Testamento para a palavra redenção, certo? Vem do grego, certo? A primeira, eu queria que vocês abrissem lá, por enquanto, em 1 Coríntios 6:20. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Que diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Essa palavra comprados significa agorito. Agorito, certo? Ou seja, essa palavra vem lá de antigamente, onde existiam os escravos, existia o mercado de escravos. E aí essa palavra era utilizada justamente para falar sobre esse mercado de escravos, certo? Então, cadê? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, antes nós éramos escravos. Nós estávamos nesse, digamos assim, nesse mercado de escravos, sendo vendidos, sendo maltratados, açoitados por Satanás, certo? E agora nós somos livres, porque nós fomos comprados, certo? E aí, se aprofundando, né, nessa palavra, ou seja, Jesus, ele nos localizou. Ele viu lá, ele foi lá, viu como Satanás tratava os escravos, ou seja, a humanidade, localizou, porque quando a gente está no mundo, quando a gente não é nova criatura, quando a gente ainda não foi salvo, né, a gente está numa vida de depravação. A gente está numa vida corrompida, a gente está numa vida do mundo. E aí, é a mesma coisa que ia dizer. Jesus foi lá, porque como essa palavra é baseada em mercado de escravos, os compradores de escravos, eu estou contadora de história, né? Os donos dos escravos iam lá e eles analisavam, era permitido bater, chutar, cuspir no escravo para ver até onde ele aguentava. Tratava, vocês sabem, né? Escravidão não é de Deus, também. E aí, é como se Jesus estivesse lá vendo a condição que estávamos. Rapaz, esse negócio aqui não está certo não. Ou seja, ele foi lá, nos localizou. Realmente, eles estavam vivendo uma vida terrível. Mas aí a palavra comprados, amém? A gente foi comprado, certo? Pessoalmente, por Cristo. E saímos das mãos de Satanás e fomos para as mãos do Senhor, amém? E aí, a segunda palavra, certo? Como eu falei, 4 palavras são usadas no Novo Testamento para essa palavra redenção. A palavra é es-agorizo. É a mesma palavra, só que com o prefixo es na frente. Eu queria que vocês abrissem em Gálatas 3:13. Amém? 3:13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
essa palavra, ou seja, antes a gente estava na escravidão. Por conta desse prefixozinho, nós não estamos mais. Por quê? Porque Cristo, ele nos tirou dessa condição, certo? Ele nos removeu, nos resgatou. Ele simplesmente não, eu vou levar esse povo, não. Ele resgatou, gente. Só que vocês sabem que com Deus é tudo certinho, né? Então, vamos continuar aqui. Hebreus 9:12. Diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Simplesmente Jesus não chegou lá e roubou a humanidade. Ele pagou, e ele pagou um alto preço, não é verdade? Por mim e por você. Amém? Nós somos preciosos perante Deus e a nossa preciosidade foi tão grande que custou a vida o sangue de Jesus. Eu acho que nem $1 zilhão paga não, gente. É o sangue de Jesus. Eu sei que existem quantias mais altas, mas dinheiro nenhum no mundo paga. Dinheiro nenhum no mundo paga o que Jesus fez por nós. Amém? E aí, essa palavra, certo, diz assim. Eu nem falei a palavra, né? Desculpa. A palavra, a quarta palavra, que é justamente em Hebreus 9:12, é a que também é significada para a redenção, é lutró. Lutró, são 2 Os no final, eu não sei se fala assim. Lutró, certo? Ou seja, libertar um cativo por meio de pagamento de um resgate. Ou seja, Jesus, ele estava disposto para pagar o preço que Satanás estava pedindo. Não foi simplesmente a qualquer preço. Existia um preço que não poderia ser menor. Foi exatamente o preço que deveria ser pago, o preço que estávamos à venda, digamos assim. Amém? A terceira palavra, né? Essa é a terceira palavra. E agora a gente vai para Efésios 1:7. Diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa palavra para redenção, gente, é a palavra... Eu só lembrei de Gabriel e Lisângela, porque é apolutrose. Eu só lembrei do apologética, enfim. Apolutrose. Ou seja, libertou por um meio de pagamento para devolver ao estado original. Amém? Não é simplesmente comprar para voltar a ser escravo. O estado original da gente não era esse. O estado original da gente era justamente estarmos em comunhão com Deus, livres de todo pecado, de toda maldade. Essa foi a ideia inicial de Deus. Amém? Ou seja, essa palavra significa que Jesus, ele nos libertou por meio de um pagamento, simplesmente não para libertar, mas para colocar a gente na posição que não deveríamos ter saído. Amém? E aí vamos continuar. Eu tenho um resuminho aqui do que a gente pode dizer assim, né? Eu trouxe o que a palavra redenção no Novo Testamento tem um significado. Mas, através da redenção, vocês já estão vendo que é muito mais do que simplesmente Jesus me salvou, não é verdade? E, através da redenção, podemos ver, eu tenho referência aqui para todo mundo, acho que vai ter tempo para abrir tudo. Através da redenção, nos tornamos nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Que diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, não é a vida de escravidão, é uma nova vida. Amém? Vivemos
sem condenação, lá em Romanos 8:1. Passear um pouquinho, gente. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Quem está em Cristo? Então, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Amém? E, através da redenção, nós temos a salvação. 2 Timóteo 2:11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Amém? O presente maravilhoso que Jesus nos deu através da salvação, da redenção. O Espírito Santo habita dentro de nós. João 14:17. Manuseie sua Bíblia, irmão. Diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Estamos selados com o Espírito Santo, amém? Porque temos uma nova vida, Jesus nos redimiu através de um alto preço. Até aquela música, né? Sei que foi pago alto preço. Foi um preço altíssimo, amém? E como eu falei no começo, através da redenção, nós temos uma nova posição diante de Deus, que é em Hebreus 4. Hebreus 4, 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós temos uma posição de filhos, amém? Nós não vemos Deus como um carrasco, como um Deus que está lá carrancudo, né? Como o pessoal fala. O nosso Deus, ele é o nosso Pai, amém? Existe uma autoridade, nós somos filhos e o filho, ele deve ser obediente ao seu pai, amém? E essa posição de filho, além de você ser obediente, você tem livre acesso, amém? E continuando, filhos, né? Gálatas 4. Do 4 ao 7. Diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Novamente, nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Amém? Efésios 2. 12 ao 13. Eu estou trazendo bem muita base para você saber o que é a redenção, que ela não foi simplesmente qualquer coisa, certo? A redenção é uma coisa preciosa que foi dada através de Jesus para as nossas vidas, amém? Que diz assim, Efésios 2, 12 ao 13. Naquele tempo, estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quando a gente está lá no mundo, a gente pode até ouvir falar de Deus. Mas se a gente não estiver numa vida com Deus, não tivermos a salvação,
vai ser simplesmente um Deus distante, que você conhece só de ouvir falar. Mas, a partir do momento que você é salvo, que você aceita a salvação, que você entende que você foi redimido, ele passa a ser seu pai, no seu entendimento. Amém? E aí, temos total acesso a ele. Amém? Temos paz com Deus. Romanos 5:1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aí, gente, imagine você estar em guerra com alguém. Não é ruim, né? Imagina você estar em paz com alguém, seu cônjuge, com seu colega, com seu amigo. É maravilhoso, né? Imagina você ter paz com Deus. Vê que maravilhoso. Amém? A nossa liberdade foi reconquistada. Gálatas 5:1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém? Justificados. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, amém? Reinamos em vida. Agora você vai se animar, né? Nem isso, gente. Reinamos em vida. Romanos 5:17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quem recebeu a abundância da graça e o dom da justiça? Amém? Então você vai reinar em vida. Amém? Mas você não vai reinar em vida como o mundo vê, como com títulos e etc. Você vai reinar em vida através de Jesus Cristo. Amém? Vivemos pela fé. Hebreus 10:37. 10:37. (38), tá, gente? Vou ler do 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Quem é justo? Justificado diante de Deus. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amém? Isso aí, tudo isso e mais um bocado, né? Foi conquistado foi conquistado pra gente através da redenção. Tudo que Jesus Cristo fez, certo? Pagou o preço, ele viu que o preço era muito alto, mas ele não se incomodou com isso. Quando a gente olha uma coisa, naturalmente, que a gente olha, nossa, que caro, mas vale a pena. Foi a mesma coisa que Jesus viu quando foi nos comprar. O preço vai ser o meu sangue, mas é justo, eu pago esse valor, porque eles são dignos. Amém? Então, se você acha uma coisa bonita, tem o dinheiro para comprar, acha caro, mas acha que aquilo é justo, imagina Deus. Jesus olhando para a gente, quando ele me viu e viu você, a gente ainda nem era nascido, mas ele viu e pagou o preço por nós todos. Ele pagou adiantado, amém? Glória a Deus. E aí, deixa eu tomar uma água agora. Aí agora é a pergunta. Por que a gente desmerece tudo isso? Porque a gente não considera tudo isso que Jesus conquistou pra gente. Vou dar um minuto para você pensar. Amém? Por enquanto vai abrindo lá em Romanos 12:2. Tem calor hoje, gente, aqui. 12:2, que diz assim:
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que a gente desmerece tudo isso? Eu sei que logo quando a gente se converte, a gente não vai saber tudo. Mas, se já estamos numa caminhada, é correto, na verdade, é o nosso dever saber o que nos pertence. Saber o que foi conquistado para a gente. E se a gente não dá crédito a isso, é a mesma coisa que virar para Jesus e dizer, beleza, pô, tudo que tu fez, tá bom. Isso é desvalorizar a obra redentora. Se a gente não atenta, se a gente desmerece tudo isso, poxa, eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por que eu não estou vivendo novo? Porque eu fico voltando para o velho. Eu estou desmerecendo aquilo que Jesus conquistou para mim através da redenção. Amém? Tudo isso e muito mais você vai encontrar na sua Bíblia. Amém? Então, por que você está desvalorizando isso? Por que você está desvalorizando a tua comunhão com Deus? Por que você está desvalorizando o livre acesso que você tem com o Senhor? Amém? Devemos dar o devido valor ao que foi conquistado para a gente. Muitas vezes a gente ganha uma coisa ou compra uma coisa. Nossa, eu queria muito, queria muito, queria muito. Mas às vezes, naturalmente, passa um tempo e a gente já nem liga para aquilo. Mas não pode ser assim com Jesus. Amém? A gente vem à igreja todos os cultos. Amém? Vem todos os cultos, amém? A gente vem à igreja todos os cultos. Se não vem algum, amado, não se condene não, amém? Mas a gente vem, recebe a palavra, tem livre acesso à palavra, livre acesso com Deus no seu quarto, no carro, andando na rua. Você tem livre acesso para conversar com seu pai e você está desmerecendo isso. Tudo isso que foi pago por um preço muito alto. Amém? Em relação também ao que a palavra diz que é para você não fazer e você continua fazendo. Você está desobedecendo, ou seja, desvalorizando aquilo que foi conquistado para você. Ah, Jordana, mas ninguém está assim, então 100% não. Verdade. Mas se você está com o coração disponível e disposto e sabe que aquilo é o certo, você tenta acertar, com certeza Deus está vendo. Opa, tropecei, não acertei dessa vez. Mas o teu coração, ele está no Senhor. A tua comunhão com Deus, na tua comunhão com Deus, ele sabe que você está tentando acertar. Porque realmente a gente não vai conseguir cumprir, por enquanto, tudo que a palavra de Deus diz para a gente cumprir, sendo imitador de Cristo. Mas eu acredito que quanto mais a gente tentar buscar imitar Ele, mais parecido a gente vai ficar. Certo? As imitações que a gente vê por aí, que o pessoal imita outras pessoas, inclusive os irmãos aqui da igreja imitam os pastores, né? Você vê que está igual, mas não está exatamente igual, perfeito. Mas se os irmãos continuarem praticando, vai chegar na pessoa e vai dizer, gente, parece o pastor Cláudio, de fato, de direito. Amém? Então, por que a gente não está valorizando isso? Amém? E aí, por que a gente não está valorizando isso? Porque a gente não renova a nossa mente. Porque se a gente renova a nossa mente, a gente não vai dar espaço para que a carne tenha lugar. Amém? Como a gente leu em Romanos 12, né, 12:2 agora, a gente vê que, glória a Deus, muitas pessoas estão buscando se alinhar para a palavra, mas, às vezes, por 1 milímetro, a gente não nota que a gente está deixando o mundo entrar nas nossas atitudes, nos nossos afazeres. E Jesus, ele nos tirou desse lugar e nos deu uma nova posição. Então, por que a gente insiste ainda em viver como se fosse do mundo? Amém? Certo? Renovar a mente é mudar, mas mudar para melhor. Você não vai renovar a mente com a palavra para ser uma pessoa pior. Com certeza, se você renovar a mente com a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa melhor. Amém?
Ninguém aqui está competindo, ninguém aqui está exigindo se nivele um ao outro. Não, todo mundo está correndo a sua carreira. Todo mundo tem os seus limites. Mas saiba que às vezes a gente pode fazer muito mais do que o que a gente está fazendo. Amém? Pro bem, pro mal sempre vai ter porta, sempre vai ter chão para se andar. Mas às vezes a gente esquece tudo isso que foi conquistado através da redenção e se apega às coisas do mundo. Se apega às coisas que não têm valor. Porque o maior valor que foi pago foi o preço pelas nossas vidas. Nada que esse mundo possa oferecer vai ser tão significante quanto o que Jesus fez por nós naquela cruz. Amém? Glória a Deus. Gálatas 5,16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Habitamos em uma carne mortal. O Espírito, que é eterno, ele habita dentro de nós. Mas, se a gente desprezar ele, a gente sempre vai cumprir o que a carne pede. Não é verdade? Se a gente renova a nossa mente, se a gente busca andar no Espírito, a gente não vai fazer as coisas que a carne quer, as coisas que Satanás oferece, porque ele está aí fora. Vocês pensam que ele é besta? Ele é besta. É besta. Mas ele não é besta não, gente. Vocês entenderam aí o que eu quis dizer, né? Ele é besta não, minha gente. Vocês pensam que ele está brincando, né? Ele não está brincando, não. Muitas vezes a gente escuta, não brinque de ser crente. E às vezes a gente escuta e faz, estou brincando de ser crente. Eu tão espiritual, eu que venho à igreja todos os cultos. A vida cristã não é só quando você entra através daqueles portais maravilhosos da igreja, não. A vida cristã é dentro da sua casa, é você dormindo, é você no trabalho, é você passeando. Amém? Então, nesses momentos, você está andando no Espírito ou você está cumprindo só o que a carne está desejando? Porque a carne, ela vai gritar. A carne, ela vai querer o que ela quer. Mas cabe a você colocar ela no lugar. Amém? E aí, eu queria ler com vocês algumas coisas. Lá em Efésios 4, do 20... A partir do 20, certo? Eu vou entrar no capítulo 5, mas é bem rapidinho. Amém? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Continuando. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Amém? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Obrigada. Para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso aqui foi uma carta direcionada, mas a gente pode ver que muita coisa aqui ainda acontece no mundo, não é verdade? E se a gente não tiver cuidado, a gente vai fazer a mesma coisa. Se a gente estiver andando na carne e não no espírito, a gente vai estar fazendo a mesma coisa. Amém? Continuando, 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E aí tem uma listinha aqui, bem legal. 5:13, a partir do 3 agora. Efésios 5:3. Mas a impudice toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nome entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Amém? Vou ler até aqui o 11. Isso aqui é um exemplo de várias coisas que são suscetíveis a acontecer no dia a dia. Não é verdade? No mundo, no dia a dia. E se a gente não tiver o cuidado e o zelo com a nossa boca, com a nossa vida, não tiver zelo com o amor, né? Lisângela pregou sobre isso, não foi na quinta, eu estava lá com as crianças, mas eu depois assisti, falou um pouco sobre isso. Mas se a gente não tiver a consciência, a gente vai estar errando. Jordana, nunca vou poder errar. Irmão, erre, mas pelo amor de Deus, se você tem a consciência de que aquilo está errado, não faça. Não é verdade? Porque você vai estar fazendo mal para a sua vida, mal para o seu crescimento, e com certeza você vai estar entristecendo o Espírito Santo. Amém? O próprio Deus habita dentro de você e com certeza Ele quer que a gente avance, que a gente corra a carreira com perseverança, da melhor forma. Defeitos vão existir. A gente está aqui entre uns aos outros, um afiando o outro. Dentro de casa, um afiando o outro. O pastor afiando todos nós. Amém? Vai ter na força. Amém? Mas entenda, tudo que Jesus fez foi muito precioso para você desmerecer o que foi feito por simplesmente coisas tão banais como as coisas que o mundo oferece. Amém? Então, que a gente sempre tenha essa consciência que redenção não é simplesmente Jesus me salvou para toda a vida. Não, que você tenha consciência da sua identidade em Cristo, do que você pode, do que você não pode, e que você seja guiado. Se você é uma nova criatura, o Espírito Santo habita dentro de você, e ele lhe capacita e lhe direciona em todas as coisas. E muitas vezes a gente age de qualquer forma, e ele está aqui dentro. Oxente, nem me perguntasse, eu sabia a resposta. Muitas vezes a gente desmerece ele, que é o nosso ajudador, nosso consolador. Entende, amados? E se a gente tem essa consciência que Deus está sempre conosco, do que podemos, do que verdadeiramente, quase que não sai, do que verdadeiramente Jesus fez naquela cruz, que não foi simplesmente, Jesus veio à terra, passou um tempo com os discípulos, foi pendurado no madeiro. Minha gente, eu não sei, eu não daria vida não, por ninguém. Meu marido que tem que dar vida por mim. Aleluia. Amém. Eu falo assim, brincando, mas de amor. Mas vai precisar não, em nome de Jesus. Então, mas assim, a gente não pode desmerecer, porque o que ele fez, eu garanto a você, ninguém faria não. Pode ser que algum pai ou mãe diga, não, eu morreria pelo meu filho. Mas será mesmo que você morreria pelo seu filho?
o calor do momento poderia até ser, mas com o verdadeiro sentido e pagando o verdadeiro preço com o significado, não teria. Amém? Então, que a gente tenha essa consciência, que a gente não desmereça a obra redentora de Cristo, que a gente consiga viver dia após dia, tendo essa consciência para a gente ser melhor como pessoa, melhor como cristão, melhor marido, melhor esposa, para estarmos caminhando essa vida de uma forma legal, para a gente simplesmente não estar passando por aqui. Amém? Porque você não está simplesmente de passagem. Você está aqui, você está deixando um legado para sua família, você está deixando frutos. E aí cabe a você decidir se o fruto que você está deixando está podre ou se está bom. Se o fruto que você está deixando vai deixar pessoas com fome ou se elas serão alimentadas e saciadas. Amém? Então é isso. Amém? Glória a Deus. Eu amo vocês. Amém?